Olá! Que bom ter a companhia de vocês para mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa frase que, olha, sempre dá o que pensar. Lá da carta de Tiago: A fé sem as obras é morta. Parece simples, né? Mas o que será que isso significa mesmo? Qual a diferença na prática entre uma fé que está viva, pulsando, e uma fé que, bom, que não sai do lugar? Exato. É uma questão central. E o legal é que o próprio Tiago não fica só na afirmação. Ele vai nos guiando com exemplos bem concretos, situações do dia a dia daquela galera para quem ele escrevia. A ideia é a gente olhar para esses exemplos que ele usa, sabe? Para tentar entender o raciocínio dele por trás dessa frase tão forte. Perfeito. Então vamos lá, vamos tentar desenrolar isso. Pelo que entendi, Tiago não está nem questionando se alguém tem fé ou não, mas sim, que tipo de fé é essa que a pessoa diz ter? É uma fé viva ou é uma fé estagnada, morta? E ele já começa assim com um exemplo que mexe com a gente, né? Aquela situação de tratar melhor quem chega bem vestido, com anel de ouro e desprezar a pessoa pobre que entra na reunião. Tiago 2, logo no comecinho. Como que isso já demonstra um problema na fé da pessoa? Pois é, esse é o primeiro sinal de alerta que ele levanta. E veja, ele conecta isso diretamente com a fé no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ter esse tipo de tratamento diferenciado é incompatível com a fé que professamos. Se a gente crê num Deus que criou todo mundo à sua imagem, que não faz acepção de pessoas, como que a gente pode, então, valorizar alguém pelo bolso ou pela aparência? Não faz sentido, né? Não mesmo. Uma fé viva, pelo contrário, começa hum, a nos dar um pouco da perspectiva de Deus. A gente passa a enxergar o valor intrínseco das pessoas, independente do status. É o que Tiago chama ali de cumprir a lei régia, né? O grande mandamento: amar o próximo como a si mesmo. A parcialidade quebra isso na base. Entendi, faz todo sentido. Aí ele segue para outro cenário, que também é bem visual, digamos assim. Tá lá em Tiago 2, versículos 15 e 16. Imagina a cena. Chega um irmão, uma irmã precisando de roupa, precisando de comida, uma necessidade básica, real. E aí alguém da comunidade vira e fala: "Olha, vai em paz, se aqueça, coma bastante, que Deus te abençoe". Sim, Palavras bonitas, talvez até sinceras no sentimento, mas Tiago é duro. Ele diz que isso não serve para nada se não vier junto a ajuda concreta, o suprimento da necessidade. exatamente. É. É aí que ele classifica como uma fé morta. Por quê? Porque ela tem uma aparência de religiosidade, de boas intenções, mas falta a ação que brota de um amor real. Amor a Deus e, consequentemente, amor ao próximo. Tem um comentarista, o Ben Waddington III, que ele analisa a frieza por trás dessas palavras. É quase como dizer, olha, espero que tudo se resolva para você, mas não conte comigo para isso. É um distanciamento, né? Nossa, é forte pensar assim. É. E a fé viva, por outro lado, ela não ignora a necessidade. Ela confia, sim, que Deus é o provedor, mas ela entende que nós somos chamados a ser os canais dessa provisão. A gente se move para ajudar. Não é só desejar o bem, é fazer o bem, na medida do possível. Certo. E depois desses dois exemplos vem o que você mencionou, que para mim é um dos pontos mais chocantes, talvez. O terceiro exemplo de fé morta, a fé dos demônios. Ah, sim. Tiago fala ali no versículo 19 algo como: Você crê que Deus é um só? Ah, que ótimo, faz muito bem. Só que até os demônios creem nisso e tremem. Quer dizer, então a crença correta, a doutrina certa, não é suficiente. Esse ponto é fundamental para entender Tiago. Ele está dizendo que a mera concordância intelectual com verdades sobre Deus, mesmo que sejam verdades corretíssimas, tipo a mais pura ortodoxia, isso não é o que ele entende como fé salvadora, fé viva. Ele até cita o Chamá, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A base da fé é judaica. Os demônios, eles sabem disso. Eles têm essa informação teológica correta, Sim. mas o conhecimento deles não leva a uma submissão, a um alinhamento com Deus. Pelo contrário, né? A ação deles é de rebelião, de oposição. É como o Witherington colocou de forma muito direta, eles são
perfeitamente ortodoxos e perfeitamente perdidos. Uau! A fé deles é desconectada da prática, do coração, da vontade. Por isso, para Tiago, é uma fé morta. Não produz vida, não transforma. Que coisa, né? Isso realmente nos faz pensar sobre o que significa crer. Não é só concordar com a cabeça. Bom, mas aí Tiago não fica só na crítica, né? Ele muda o foco e começa a falar da fé viva. E para ilustrar, ele escolhe duas figuras lá do Antigo Testamento que são, assim, bem diferentes uma da outra. Abraão e Raabe. Por que justamente esses dois? É uma escolha genial, eu acho. Porque eles são quase opostos em vários sentidos. Abraão, né, o pai da fé, o grande patriarca hebreu, um homem respeitado, de posses. Certo. E do outro lado, Raabe, uma mulher cananeia, ou seja, estrangeira para o povo de Israel na época, e ainda por cima identificada como prostituta. Alguém que vivia totalmente à margem, né? Usar esses dois extremos, o que a gente chama na retórica de merismo, usar opostos para indicar totalidade, sugere que Tiago quer dizer, olha, a fé viva que eu estou falando, essa fé que age, ela é possível e necessária para todo mundo que confia em Deus. Não importa a sua origem, seu status, seu passado. Que interessante essa ideia do mirismo, não tinham pensado nisso. Vamos olhar para Abraão primeiro, então. Tiago foca naquele episódio do sacrifício de Isaque, lá em Gênesis 22. Ele diz em Tiago 2, 21, 23 que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu o filho no altar, e que a fé dele cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Como a gente entende isso? A obra completou a fé. É uma forma de dizer que a fé e a ação andaram juntas, né? A disposição de Abraão de ir até o fim naquela ordem tão difícil de Deus foi a demonstração máxima da confiança que ele tinha. Pensa bem, Deus tinha prometido que através de Isaque viria uma grande descendência. E agora Deus pede para sacrificar justamente esse filho da promessa. Humanamente não faz sentido. Nenhum. Mas a ação de Abraão ali no Monte Moriá mostra que ele confiava em Deus num nível absurdo. Ele confiava que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque, se fosse preciso, para cumprir a promessa. Hebreus depois vai dizer isso, né? Então, a obra não veio antes da fé, nem separada dela. A obra foi a expressão visível, o resultado concreto daquela fé profunda. A fé foi o motor, a obra foi o carro em movimento, digamos assim. E nesse processo, a própria fé se fortaleceu, se provou genuína, foi aperfeiçoada. Entendi. A ação validou e fortaleceu a confiança interna. E Raabe? A história dela é lá em Josué, capítulo 2. Uma mulher de Jericó, uma cidade inimiga de Israel, que decide ajudar os espiões israelitas. Uma escolha bem surpreendente, né? Muito surpreendente. E eu acho que é de propósito. Mostra que a fé viva pode surgir nos lugares mais inesperados. O que Raabe fez. Ela escondeu os espiões, mentiu para as autoridades da cidade dela para protegê-los. Fez um acordo com eles baseado na fé que ela tinha no Deus de Israel. Ela mesmo diz para os espiões, eu sei que o Senhor deu a vocês essa terra, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela ouviu falar dos feitos de Deus e creu. Nossa, ela fez uma declaração de fé ali, né? Exatamente. E essa fé não ficou só na palavra, ela agiu. Ela arriscou tudo, a própria vida, a posição dela na cidade, para se alinhar com o que ela entendeu que eram os planos de Deus. E essa fé em ação, essa obra de coragem e confiança, não só salvou a vida dela e da família, mas a colocou na história da salvação. Olha que incrível. Ela entra na genealogia de Jesus, lá em Mateus. Que demais! Realmente, Abraão e Raabe, que contraste, mas que lição parecida sobre a fé que se move. Olha, essa conversa sobre fé e ação está sendo muito rica, né? E a gente quer muito saber o que está tocando mais fundo para quem está acompanhando. Qual desses exemplos de Tiago, a parcialidade, as palavras vazias, os demônios, Abraão, Raabe te fez pensar mais? Ou talvez tenha ficado alguma dúvida sobre essa relação entre crer e fazer. Deixa um comentário aqui embaixo contando pra gente. Sua reflexão, sua pergunta é super bem-vinda. E claro, se você está curtindo essa nossa exploração da palavra, não esquece de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos papos. Ajuda muito a gente a continuar. Com certeza. E aproveitando o gancho, é bom a gente tocar rapidinho num ponto que às vezes gera uma certa confusão.
é a aparente contradição entre o que Tiago fala e o que o apóstolo Paulo escreve sobre justificação. Ah, sim. Bem lembrado. Tiago diz aqui em 2:24 que a pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Mas a gente lembra de Paulo dizendo lá em Romanos 3:28 que somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Parece que um está dizendo o contrário do outro, né? Parece, à primeira vista. Mas a chave aqui é entender a que tipo de obras cada um está se referindo. E qual o foco da argumentação deles. Paulo muitas vezes está combatendo a ideia de que seguir os rituais da lei judaica, as obras da lei como circuncisão, regras alimentares, etc., é o que salva alguém. Ele diz, não, o que salva é a fé em Jesus Cristo. Ponto. Certo. O foco dele é a base da salvação. A fé em Cristo, não o cumprimento de rituais. Práticas de amor, de justiça, de misericórdia, que são o resultado, o fruto natural de uma fé genuína e transformadora no coração. São as obras que mostram que a fé não é só da boca para fora. E nesse sentido, Paulo concordaria totalmente com Tiago. O próprio Paulo fala muito sobre isso em outras cartas, como em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito, ou em Romanos 6, sobre viver uma nova vida em Cristo. Entendi. Então não é uma contradição real. Eles estão usando a palavra obras com focos diferentes, mas no fundo ambos apontam para uma fé que transforma a vida inteira da pessoa, né? Uma fé que resulta em mudança de comportamento. Precisamente. Os dois estão falando de uma fé que não é passiva, que não é só intelectual. É uma fé que opera, que age, que muda quem nós somos e como vivemos. Paulo foca mais na raiz, a fé que justifica. Tiago foca mais nos frutos, as obras que evidenciam essa fé. Mas a árvore é a mesma, entende? Perfeito. Ficou bem mais claro agora. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. A fé morta, na visão de Tiago, seria essa crença que não transforma. Pode ser uma crença teologicamente correta, mas que convive com a injustiça, com a parcialidade. Pode ser aquelas palavras de consolo que não se traduzem em ajuda prática. Pode ser uma fé que se conforma com os padrões errados do mundo ao redor. É uma fé que não tem pulso, né? Exatamente. É uma fé estéril que não produz vida nem em quem crê, nem ao redor. Já a fé viva, essa sim, é dinâmica. É uma confiança tão profunda em Deus, na sua bondade, no seu poder, que ela transborda. Ela nos move a agir de forma diferente. Nos leva a praticar o amor, a buscar a justiça, a cuidar de quem precisa, a reorientar nossas prioridades e ações de acordo com os valores do reino de Deus. É uma fé que gera vida. Uma fé que faz a diferença no mundo real. Isso. Para Tiago, a fé autêntica não é só um conjunto de ideias que a gente aceita na mente. É, antes de tudo, confiar em Deus a ponto de entregar a Ele a direção da nossa vida. E essa confiança, inevitavelmente, vai se refletir nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com o dinheiro, com o poder, com as pessoas. É uma fé que coopera com Deus para trazer um pouco mais da ordem e da vida dele para o nosso mundo caótico. Muito bom. E para a gente fechar, fica aquela provocação final para nossa reflexão pessoal, né? Pensando em tudo isso, especialmente naqueles exemplos de como a fé morta pode até se parecer com algo bom, palavras de compaixão, ortodoxia teológica, onde será que hoje, na nossa vida pessoal, ou talvez nas nossas comunidades, a gente pode estar correndo o risco de ter uma fé que tem toda a aparência de correta, de viva, mas que na prática está meio parada, sem gerar os frutos que Tiago descreve? Onde a nossa fé talvez precise ser mais ativa? Uma ótima pergunta para a gente levar e ruminar durante a semana.